A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico, o Evangelho segundo Marcos. E aí já vou pedir aquele pacotão youtubístico. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para mais aulas como essa. Bom, nós vamos fazer então um panorama bíblico, o Evangelho segundo Marcos. As informações básicas, o autor é João Marcos. A data aproximada é 55 a 65 depois de Cristo. O local que ele escreve esse evangelho provavelmente pode ser Roma. E as fontes são os relatos do apóstolo Pedro. O alvo são gentios romanos. E o versículo-chave é Marcos capítulo 10 e versículo 45. E a palavra-chave é servo. O resumo do livro. Marcos, ele não apresenta uma coleção de histórias, mas ele faz uma narrativa e revela Jesus como Messias, enviado tanto ao povo judeu, mas também ao povo gentil, que é o foco do seu evangelho. Os discípulos também, liderados aí por Pedro, ele foca também em Pedro, assume também a fé em Cristo, embora não compreendam, os discípulos não compreendam a missão messiânica totalmente. Eles vão entender isso mais no final do Evangelho. E essa compreensão se torna mais clara após a ressurreição de Cristo. Então, enquanto eles estão sendo discipulados, eles não entendem o que é essa missão do messiânica, a missão de Jesus como Messias. O conteúdo. O propósito desse livro, desse evangelho, Marcos parece direcionar o evangelho aos cristãos romanos, direcionado a um povo específico, especialmente por serem gentios, não serem o povo da aliança, mas também já tinham ouvido e crido no evangelho, porque a fama de Jesus ela percorreu todo o mundo conhecido naquela época. Como um pastor apresenta Jesus, Marcos como um pastor, ele apresenta Jesus como servo do Senhor e salvador do mundo, buscando também fortalecer a fé dos cristãos diante da perseguição e ensinar que o verdadeiro significado de ser um discípulo de Cristo. É bem verdade, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, que Marcos ele está escrevendo mas sobre a ótica de Pedro. Então, essa ideia de um pastor, de Marcos ser um pastor, na verdade, ele está mostrando Pedro como um pastor. Então, ele mostra essa ótica do apóstolo Pedro. Bom, no conteúdo, o Evangelho de Marcos, então, ele narra a história de Jesus desde o batismo, desde do batismo de Jesus, ali mostrando João Batista, ali já no início do Evangelho, até a ressurreição do Senhor. Então, 2/3 desse Evangelho mostram essas narrativas apresentando o ministério do Senhor na Galileia, então foco na Galileia, enquanto o último terço desse Evangelho mostra a última semana em Jerusalém, ali já para morte e ressurreição, Então, prisão, morte e ressurreição do Senhor. As ênfases do Evangelho, o reino de Deus chegou com Jesus, Então, quando chega o Messias, chega o reino. Jesus realizou esse novo êxodo, prometido por Isaías. Então, mostra também essa saída, não a saída do Egito, como foi do povo hebreu, mas o êxodo do pecado. Então, aquilo que foi profetizado por Isaías é cumprido no nosso Senhor Jesus Cristo. O Messias, então, ele veio em fraqueza e a sua identidade é revelada aos que o reconhecem. Então, é até um paradoxo, ele vai mostrar um Messias, o povo esperava um Messias político, o povo judeu esperava alguma coisa desse tipo. Esse evangelho que é escrito aos romanos, eles sempre pensaram numa figura de César, de um imperador, alguém forte, e aí vem um Messias em fraqueza, Então é um paradoxo, um contraste bem interessante. O caminho, então, desse novo êxodo conduz à morte de Jesus em Jerusalém. Então, ele vai mostrando todas essas etapas.
O discipulado, né, no final do evangelho, ele mostra o discipulado, que significa carregar a cruz e seguir a Cristo. Então, lá no final do evangelho, ele fala sobre isso. O esboço do evangelho, João Batista, lá nos capítulos 1, né, do verso 1 até o verso 20, mostrando o batismo de Jesus e os seus seguidores. Então, Marcos, ele pega um tempo longo e resume ali em 20 versículos, mostrando aí desde o batismo até os primeiros discípulos. A cura e ensinamento de Jesus na Galileia, no versículo 21 do capítulo 1 até o capítulo 9. Jesus se dirige para Jerusalém no capítulo 10, aí as boas-vindas, a rejeição e parábolas, capítulo 11 ao capítulo 13, a morte, né, a paixão, a crucificação, do capítulo 14 e 15, e a ressurreição e a grande comissão, no capítulo 16 do Evangelho. Bom, quais são as principais personagens, então, do Evangelho de Marcos? Deus, claro e óbvio. Jesus, também é claro e óbvio. João Batista, né, que esse que é o precursor, é o que inicia, que mostra o caminho, abre o caminho para o Senhor. Os 12 discípulos, os líderes religiosos também, e Pilatos, como as principais personagens desse evangelho. Curiosidades. É o menor dos evangelhos, né? É um evangelho bem curtinho, um evangelho com poucos capítulos e poucos versículos, e Jesus é apresentado como o servo, né? O servo ativo. O evangelho de Marcos, ele é interessante porque ele apresenta palavras como imediatamente, de repente, palavras que determinam ação, então mostra Jesus como um servo ativo. Destaques. O autor, né, falar um pouco sobre Marcos, né, o João Marcos era o seu nome hebreu, e Marcos é o seu nome latino. Esse essa personagem acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, registrado lá no livro de Atos, mas ele abandonou essa missão, ele saiu dessa missão na Panfilha, e aí isso causou uma grande discussão entre Barnabé e Paulo. A gente vê isso lá no Evangelho, lá nos Atos dos Apóstolos. Mais tarde, Marcos voltou a cooperar com Paulo, né, o apóstolo Paulo, também auxiliando durante a sua prisão em Roma. Então, Marcos ajuda Paulo. E com o fim da sua vida, Paulo pediu a sua presença, reconhecendo o seu valor no ministério. E aí tem as referências bíblicas aí, e tudo que comentei agora nesse slide. Tá? Então, se precisar, se quiser dar uma lida para esclarecimento, leia essas referências. Aspectos literários. Então, Marcos apresenta muitos milagres e apenas 2 sermões. Né? Então, ao contrário de Mateus, como nós vimos na outra aula, Marcos tem poucos sermões, poucos discursos. Também contendo 4 parábolas. Então, veja que Mateus tem várias parábolas, Marcos já não tem tantas assim. A ênfase, então, os Atos de Jesus é evidente. O seu foco é no público gentílico. O autor dá pouca atenção às características da cultura judaica, né? Marcos fala pouco sobre as características judaicas, como genealogias, leis, profecias, e é por isso que ele faz poucas citações do Antigo Testamento, porque as pessoas que estavam recebendo esse evangelho, né, os romanos, eles nem entendiam o Antigo Testamento, não sabiam sobre as profecias e nada do tipo. A relação de Pedro e Marcos, né? O Evangelho de Marcos é provavelmente, né, isso a maior parte dos escritores e estudiosos acreditam, que são os sermões de Pedro, ou seja, o Evangelho de Marcos é o Evangelho segundo os ensinos, os entendimentos, a experiência de Pedro. Ele apresenta, então, não apresenta a narrativa do nascimento de Jesus, ele também faz o relato começa com Jesus já adulto, já no início do ministério. Ele reflete, então, essas experiências de Pedro e a compreensão sobre a missão do Senhor Jesus Cristo.
A aceitação do cânon, né? Como que ele foi aceito? Então, durante muitos séculos, o Evangelho de Marcos recebeu pouca atenção, né? Isso é uma coisa que ele foi aceito, mas recebeu pouca atenção. A igreja primitiva, ela adotou mais o Evangelho de Mateus. Foi mais rápido essa utilização do Evangelho de Mateus, por ser um evangelho maior, por apresentar mais detalhes. Mesmo assim, Marcos foi aceito, e por muito tempo ele foi considerado aí um evangelho inferior, né, em termos de importância, comparado aí com o evangelho de Mateus. Contribuições de Marcos. Foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Até entende-se que pode ter sido também o primeiro registro do Novo Testamento, né? Tem uma discussão se foi a carta aos Gálatas ou o Evangelho de Marcos, mas quando a gente for falar da carta aos Gálatas eu comento sobre isso. A cristologia, então, no Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, né? Aquele servo de Deus sofredor, e a identidade compreendida plenamente à luz do seu sofrimento, mostrando esse servo sofrendo. O discipulado, então, os 12 recebem uma grande comissão e servem como exemplos de discípulos nos quais Marcos dirige esse evangelho, ele escreve esse evangelho. Então, mostra também esse discipulado e a importância de fazer discípulos, né, a grande comissão. Doutrinas. O que temos de doutrinas no Evangelho de Marcos? A humanidade de Cristo. Então, Jesus humilhou-se, tornando homem, né? Essa é uma das maiores humilhações da divindade, para reconciliar a humanidade com Deus. Então, Deus se faz homem para reconciliar consigo mesmo. Marcos destaca a verdadeira humanidade, então ele mostra aí as emoções, as necessidades, as experiências, sem deixar de apresentar a figura divina, né? Então nós temos lá o Senhor Jesus nas suas duas naturezas, natureza humana e natureza divina, e aí estão algumas referências no próprio Evangelho de Marcos e também em outros livros mostrando essa humanidade do Senhor. Condição de servo também. Jesus foi exemplo perfeito de verdadeiro servo, mesmo na morte. Então, isso mostra também que o Evangelho de Marcos mostra essa condição de Jesus como o servo que foi obediente até a morte e morte de cruz. O caráter de Deus em Marcos. O que nós vemos do caráter de Deus? Deus é acessível, né? Deus, ele se mostra acessível a todos nós. Deus também é o único Deus verdadeiro. E a aplicação prática. Marcos apresenta fatos e lições importantes para a vida cristã. Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus também como Filho de Deus. Ele mostra os milagres que demonstram esse poder, né, o poder da divindade. Também que em Cristo há poder para curar, né, o próprio Senhor faz essa cura. E também a salvação pela fé. Então todos podem receber a salvação mediante a fé. A ressurreição, então, confirma a vitória sobre a morte. Então, o Senhor que veio para morrer em nosso lugar, ele ressuscitou também para a nossa redenção. E os seus discípulos são chamados a evangelizar também, né? A grande comissão está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e verso 15 e 16, essa grande comissão, essa grande missão da igreja. Bom, e para concluirmos, o Evangelho de Marcos, então, apresenta Jesus como o servo sofredor. É uma compreensão essencial para o Novo Testamento, é importante entender isso. E na fraqueza aparente, né, insensatez da cruz, Deus revelou seu poder, sabedoria, realizado por meio do Messias, né, o nosso Senhor, que foi crucificado, cumprindo o plano de salvação para toda a humanidade. Meus irmãos, assim nós terminamos o panorama do Evangelho de Marcos. Deus abençoe a todos vocês. Se ficarem com alguma dúvida, é só postar aqui nos comentários. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.